Olá, servidoras e servidores. Estamos falando diretamente do estúdio do Sindicerve, um novo espaço construído com muito cuidado, com o objetivo de ampliar a comunicação do sindicato com vocês. E iniciamos uma série de entrevistas com 6 candidatos a prefeito da nossa cidade. O sindicato vem cumprir seu papel democrático nessas eleições de 2024. É nossa tradição abrir espaço aos candidatos a prefeito para apresentarem o seu compromisso com os trabalhadores e trabalhadoras do Serviço Público Municipal, os grandes responsáveis em atender direta e indiretamente a população da cidade. Nos hospitais, nas unidades básicas de saúde, na educação, na segurança, enfim, em todos os setores de atuação da Prefeitura Municipal. Temos também as servidoras e servidores aposentados que dedicaram décadas das suas vidas na prestação de serviços à população. Nós estamos falando de um conjunto de 15 mil servidores concursados, somados às trabalhadoras e trabalhadores em contrato temporário, CLT e terceirizados, chegamos próximos de 30 mil trabalhadores do serviço público. Diante dessa importante categoria, é preciso um olhar muito especial do gestor público que vai assumir a prefeitura, assim como os vereadores e as vereadoras que estarão na Câmara Municipal a partir de janeiro de 2025. Uma administração pública é considerada eficiente quando dialoga com o sindicato de base da categoria e demais órgãos representativos, quando atende minimamente às legítimas reivindicações dos servidores, quando se preocupa com a qualidade de vida dos seus colaboradores. Portanto, a partir desse momento, vamos ouvir e registrar o compromisso do candidato e, se eleito a partir de 1º de janeiro de 2025, o sindicato irá colocar os compromissos, irá cobrar os compromissos firmados. As regras da entrevista são as mesmas para todos os candidatos. A partir de 5 eixos temáticos de interesse do servidor, vamos realizar as questões, onde o sindicato terá 2 minutos para perguntar e o candidato terá 3 minutos para responder. Ao final da última questão, o candidato terá 3 minutos para suas considerações finais com um tema de livre escolha. Hoje estamos recebendo o Wilson Cabral, do PDT. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite, né? Ficamos muito felizes com a sua presença aqui. E eu vou passar aqui para você, né, um minuto e meio aí, para você falar um pouquinho sobre a sua trajetória, Wilson. Bom dia. Não sei se eu falo bom dia, porque o pessoal vai ouvir isso em horários diferentes, né? Mas bom dia, boa tarde, boa noite, enfim. Obrigado pela oportunidade de estar aqui junto aos servidores do município, expondo, né, parte das nossas propostas, as que dizem respeito especialmente aos servidores. Eu, que particularmente sou um servidor público em nível federal, né? Sou professor do ITA há 26 anos. Cheguei em São José em 96, ou seja, vivo em São José há 28 anos, a maior parte da minha vida. Então, São José é a minha casa, é onde exerço a minha cidadania, é a minha cidade de referência, de coração. Então, acompanho, direta ou indiretamente, a vida do servidor público em São José dos Campos, porque desde que eu cheguei aqui, eu passei a vivenciar os conselhos municipais. E nos conselhos municipais, geralmente a gente interage tanto com servidores públicos, né, porque são servidores das diversas secretarias, quanto com terceirizados, que também ocupam cargos, enfim, ocupam algumas funções junto ao poder público. E pude acompanhar essa trajetória, né, há 25 anos, de como o poder público, como executivo, lida com o seu funcionalismo. Tá? Então, e acredito que hoje a gente está num momento em que essa relação do executivo com o funcionalismo é das piores que a gente já vivenciou, pelo menos nos últimos 25 anos. Então, eu estou aqui para discutir um pouco dessas propostas à luz do que o funcionalismo, do que interessa, de fato, ao funcionalismo. Perfeito. Candidato, no período da pandemia, o gatilho salarial acumulou 3 vezes, ou seja, tivemos uma perda salarial de 15%. Após a vigência da lei, grande parte das prefeituras realizaram um plano de recomposição dessa perda salarial, né, inflacionária, o que não foi o caso de São José dos Campos. Apesar de todos os esforços do sindicato, das mobilizações realizadas em 2022, a prefeitura não se sensibilizou
com a situação dos servidores. Consequentemente, estamos amargando esse enorme prejuízo nos salários. Além disso, desde o início deste ano, reivindicamos junto à Prefeitura a antecipação do gatilho, com os valores acumulados desde fevereiro de 2023. Era possível realizar esse pagamento naquele momento, mas a Prefeitura decidiu ignorar nossos apelos e não concedeu nenhum reajuste. Em julho deste ano, o gatilho atingiu 5%. Vamos ficar 5 meses sem receber essa recomposição. Aí eu pergunto ao candidato, quais são os seus compromissos para repor o salário dos servidores no período da pandemia e do retroativo dos 5% em janeiro de 2025? Bom, vamos lá. Eu acho que o que está acontecendo é um reflexo, inclusive, da falta de gestão eficiente da atual prefeitura em relação às finanças de um modo geral, né? Então, o governo hoje fala que, sobre críticas de que ele está em dívida, ele vem a público e diz que não tem nenhum fornecedor em dívida, que ele atende a todos, que está tudo certo, mas os servidores está em dívida. Ou seja, a dívida está aí, né? Ele tira, quando comprime, ele vai exatamente sobre os servidores. E aí atrasa as reposições, comprime, inclusive, o IPSM, endivida mais ainda o IPSM, porque é onde, em tese, ele entende que é o elo mais fraco, e tira dali e se acerta para lá e não se assume como um devedor. Então, a primeira coisa a gente tem um compromisso, sim, tanto da reposição quanto do gatilho imediato, mas a gente tem que ter responsabilidade também. Não dá para sair prometendo e dizer assim, não, a partir de 1º de janeiro de 2025 a gente repõe tudo e tudo mais. E eu digo por quê? Porque quem vai assumir agora vai assumir uma prefeitura com caixa em déficit. Ou seja, vai assumir uma prefeitura com uma situação fiscal ruim e desequilibrada. Não dá para sair afirmando que vai zerar, que vai logo no primeiro dia. O compromisso que eu tenho nós vamos estudar, trazer os servidores à mesa para a gente negociar essa reposição dentro das limitações que o poder público vai ter naquele momento, mas com o compromisso de que os funcionários, os servidores serão priorizados, né? E não simplesmente menosprezados dentro de todo o conjunto, né, de devedores e de fornecedores, etc., que a prefeitura tem. Então, e, aliás, a prioridade dos servidores deveria ser a zero, deveria ser absoluta, né? Deveria estar em cima na lista de prioridade. Por quê? Porque é a partir dos servidores que a gente oferece o serviço público. Se eu não tenho motivação, se eu não crio fatores motivacionais, se eu não atendo, se eu não lido com os servidores com respeito e valorizando os servidores, meu serviço público começa a se deteriorar. E, de certa forma, a gente vê isso. A gente vê isso na educação, na saúde, especialmente a partir, por exemplo, das terceirizações. Então, a gente precisa, de fato, valorizar o servidor com responsabilidade orçamentária e trazendo os servidores à mesa para a gente discutir como fazer essa reposição. Há o compromisso, sim, com a reposição e com o gatilho imediato, mas a gente precisa discuti-lo dentro do conjunto orçamentário que a prefeitura vai ter. Então, falando nisso, né, até dando uma continuidade para essa questão que você coloca, uma outra questão que angustia demais os servidores e que vem desmotivando, inclusive, sobre o que você acabou de dizer, é a questão do plano de carreira do servidor, né? Nós temos uma história importante para destacar aqui, que até 2011, as áreas aqui de serviço público de São José, o serviço público, né, ele tinha uma preocupação muito grande em valorizar os profissionais, realizando concursos públicos e oferecendo um plano de carreira que beneficiava esse servidor, e esse servidor beneficiado tinha um retorno muito significativo para a população, né? Isso foi até 2011. Então, até 2011, nós tínhamos um plano que atraía profissionais do Brasil inteiro para prestar concurso aqui. Eu, por exemplo, fui um desses, né, que vim da cidade de São Paulo, professor lá na Prefeitura de São Paulo, fui atraído pelo plano de carreira aqui, isso em 1993, quando eu vim prestar um concurso público aqui. A partir de 2011, no governo Cury, ele cessou esse plano de carreira, deixando só para os antigos, e criou um novo plano de carreira. Esse novo plano de carreira, né, ele apresenta distorções assim, muito significativas.
Ele faz com que, por exemplo, existam avaliações de desempenho que elas são extremamente subjetivas, distorcidas, e fica assim quase que a definição do gestor ali de dizer se é bom ou não, avaliando para sua cara, assim, por exemplo, né? Então, isso cria ali uma distorção incrível. Então, boa parte dos profissionais que são concursados depois de 2011, eles não têm essa motivação, porque quase ninguém consegue essa tal de pontuação para ter um benefício ali no seu salário através dos anos, né? Para dar um exemplo bem absurdo, na educação, a gente tem aqui o piso nacional do magistério, não é isso? E que foi estabelecido no Brasil inteiro e que é pago aqui em São José. Só que esse plano ele não ele não seguiu o mesmo padrão das referências, né? Então, por exemplo, um professor que passe por todas essas etapas que eu falei, né, que consiga lá o benefício, né, dessa promoção, ele vai ter um aumento de R$20 no seu lerite. Então, como é que ele pode, né, imaginar a sua carreira? Isso, mesmo fazendo doutorado, mestrado, não interessa. Ele vai ter... Esse é o plano de carreira dado aqui para os servidores públicos, né? E, olha, em uma das cidades maiores do Vale do Paraíba, é a maior do Vale, com maiores recursos, né? Então, eu pergunto para você, Wilson, qual o seu compromisso para a construção de um novo plano de carreira que realmente atenda às necessidades dos servidores, né? Valorizando dois pontos, valorizando a sua atuação profissional e com essa valorização profissional, né, você vai melhorar o atendimento à população da cidade, né? Como é que você pensa isso? Sim, começando do começo, né, você falou da questão das avaliações e da isonomia. Então, o primeiro compromisso é com o processo de avaliação com isonomia. Ou seja, hoje você tem o julgamento, às vezes, de um chefe imediato, e ele meio que define, né, o nível de promoção, etc., com base nessa avaliação que tem muito caráter subjetivo. Então, a primeira coisa é estabelecer um protocolo de avaliação, negociado, inclusive discutido junto aos servidores, para que você tenha, e que esse protocolo seja seguido por todos, você tenha uma isonomia nesse processo. Esse é um primeiro aspecto, imediato, eu diria. O segundo aspecto precisa mexer sim no plano de carreira. Como é que a gente vai fazer isso? Ouvindo os servidores, minimamente. Ou seja, trazer... Aliás, essa resposta minha vai valer para todas as outras respostas que eu tenho certeza que vocês vão perguntar, né? Qual que é o problema hoje? O problema é que os servidores não estão à mesa de decisão. Tá? Então, são completamente subjugados na hora de se decidir sobre o futuro deles, né? Isso é um absurdo. É lógico, e ninguém está aqui defendendo, que sejam os servidores que definam por si o seu plano de carreira, quanto vão ganhar e assim por diante, como fazem os vereadores, né? Que é um absurdo. Tá? Mas trazer os servidores, de fato, para a mesa de negociação e para a decisão, esse é o meu compromisso. Tá? Plano de carreira, você citou, mas a gente tem um vereador dentro da nossa chapa que é professor municipal e já tinha me alertado sobre isso, né, essa questão da distorção do plano de carreira. Inclusive, hoje, o município paga menos que o piso nacional para professor, que é um absurdo, desde fevereiro, né, ele está pagando menos que o piso nacional. Isso, inclusive, com restrição legal, quer dizer, alguém poderia já ter solicitado o enquadramento da prefeitura porque não está seguindo, e tem uma lei que exige tem uma lei municipal que exige que o piso nacional seja minimamente obedecido. Então a gente está com uma série de irregularidades que precisam ser imediatamente resolvidas. De novo, como resolver? Eu não tenho a solução mágica, né? São várias carreiras dentro da carreira do Estado, da carreira do município. Então a gente tem que trazer primeiro. A gente tem que fazer uma redistribuição de plano de carreira para corrigir algumas distorções. Qual carreira deve ser ou deve ter um patamar de valor atribuído ao salário mais importante? A gente precisa rediscutir isso. Né? Eu estou falando até no caso do nível federal, a gente tem distorções absurdas. Né? O professor que forma todos eles é o menos valorizado nesse contexto. Eu imagino que no município aconteça algo semelhante. Tá? Então, primeira coisa, a gente precisa analisar o plano de carreira geral dos servidores, geral, pensando em cada carreira e, de repente, até propondo algo que valorize mais as carreiras que devem ser mais valorizadas. Vou dar um exemplo. Se você pegar alguns países orientais e escandinavos, que têm uma percepção de educação
como algo, como mola propulsora de tudo, há uma inversão completa de valores. O professor, ele é a carreira de Estado mais valorizada que o fiscal de rendas, por exemplo. Tá? Aliás, o fiscal de rendas em alguns desses países tem uma figura muito menor, por quê? Porque tudo funciona adequadamente e você tem uma necessidade menor de fazer essa fiscalização de rendas dessa maneira. Então, inverte-se o valor. E é o que a gente pode, inclusive, pensando em São José dos Campos como uma cidade de vanguarda, a gente pode começar a pensar nisso. Qual carreira a gente quer valorizar de fato? Valorizar mais do que as outras, né? Então, a gente precisa repensar, talvez, o plano de carreiras de um modo geral, e especialmente no plano de carreiras dos professores, por exemplo, corrigir essas situações que foram colocadas lá em 2011, mas que persistem e que agora são pioradas por conta de não atender sequer a legislação nacional, e tudo isso é imediato. Tá? Agora, o mote é trazer o servidor como parte da decisão. Candidato, os servidores aposentados vêm sofrendo desde 2020 com um confisco mensal de 14% dos seus salários, né, a partir de um salário mínimo. Na época, o sindicato, juntamente com a categoria, realizou uma grande mobilização para sensibilizar a prefeitura e os vereadores, pois os mais prejudicados seriam justamente os que ganham menos, tá, que o teto do INSS, o que representa a maioria dos aposentados aqui na prefeitura. A justificativa foi a exigência da reforma da Previdência Nacional de 2019. Mas sabemos que a reforma de São José dos Campos não tinha necessidade de ser tão cruel com os aposentados. E foi feito assim. A grande maioria das cidades estabeleceu o teto do INSS, tá, como meta. Uma outra questão que angustia os servidores aposentados é a saúde financeira do Instituto de Previdência. A prefeitura ela vem adotando nesses últimos 8 anos uma postura de acumular dívidas de aportes e depois forçar um parcelamento a perder de vista. Nesse período foram mais de 600 milhões de reais em parcelamento, com um saldo devedor atual de mais de 500 milhões. E nos últimos 2 meses a prefeitura ela inicia mais um período de calote de aportes, tá? Somando 31 milhões de reais devido ao Instituto. Então, a angústia dos aposentados é saber até quando um instituto vai suportar cobrir esse déficit, esse calote mesmo, tá? Da prefeitura e todas as leis que vão sendo criadas para burlar isso, apenas beneficiando ela mesma. Como em 2017, que passou a utilizar 2/3 dos rendimentos do IPSM para pagar aportes, e em 2023, da lei que utilizou 5 anos de aluguéis dos imóveis do próprio instituto que pertence ao servidor para pagar aportes da prefeitura. Então, a pergunta que eu faço ao candidato é: quais são os seus compromissos em relação ao confisco de 14% dos servidores aposentados e quais os seus compromissos para realizar, ou seja, equalizar a saúde financeira do Instituto de Previdência? Bom, eu tenho dito, inclusive dito em alguns debates, algumas sabatinas, me perguntam qual a sua ação prioritária? Quando chegar lá no passo, o que você vai fazer primeiro? Qual que é a saúde, é a educação, é o transporte? E eu tenho dito o seguinte, é a governança. Tá? Então, a primeira ação, a gente tem que rever o esquema de governança da Prefeitura Municipal. E o que eu entendo por governança? É a forma de governar. Por exemplo, você acabou de dizer, o IPSM é um instituto do servidor. Mas quem administra, quem gere o IPSM? É a Prefeitura. Então, ela faz do IPSM e outra. Pensem num gestor que tem um cofre, que é o IPSM, que ele recolhe recurso, ele tem recurso, e quem passa esse recurso é a própria Prefeitura e o salário dos servidores. E as ações, os problemas que advirão de uma má gestão ultrapassam o período de um mandato. Ou seja, você está falando do futuro dos aposentados. Então, eles fazem o que querem, muitas vezes. E não pode acontecer assim. Então, governança o IPSM a gente tem que pactuar, o IPSM tem que, junto com a Prefeitura, Poder Executivo, servidores, aposentados e sociedade, pactuar uma solução definitiva para o IPSM, que
uma vez negociada, a gente transforma em definitiva e traga o IPSM a uma governança em que os servidores, tanto da ativa quanto aposentados, passem a ter protagonismo na gestão desse instituto. E aí sim, aí o IPSM vai ser gerido, grosso modo, pelos servidores da ativa e aposentados, assumindo uma responsabilidade, inclusive, sobre a gestão desses ativos, e a prefeitura vai passar a ser uma espécie de devedora do IPSM, ou seja, o IPSM teria condições, a partir daí, de cobrar, de fato, a prefeitura quando ela deixar de fazer repasse, etc. Então, a minha ideia para isso é pactuar, inicialmente, uma solução definitiva e não esses penduricalhos. Por quê? Porque hoje é 14%, já tem 600 milhões em déficit, daqui a pouco a gente vai recorrer de novo à Câmara, por exemplo, para falar, vamos aprovar agora um aumento de 14 para 18, para equilibrar contas. E isso vai ganhar uma coisa infinita, né? Independente, inclusive, de quem entrar. Então a gente tem que trazer isso à tona e repactuar a questão do IPSM, e de uma maneira séria, né? Olhando para o orçamento, olhando para as possibilidades do município, olhando para a demanda dos servidores e dos aposentados, o regramento nacional que tem para isso. Aliás, os 14% bem possivelmente vão ser derrubados pelo STF, né? Já tem aí maioria, então me preocupa menos, embora me preocupa menos, porque isso deve vir como uma espécie de medida tomada como inconstitucional. Mas a gente tem que repactuar isso, independente dessa medida. Tá? E aí sim, é uma repactuação que aponte o futuro e não seja um penduricalho que daqui a 4 anos vai ter que ser novamente refeito. E duas coisas, então: repactuar junto com os servidores e, em seguida, dar autonomia para os servidores para essa gestão de IPSM. Eu acho que assim a coisa vai funcionar. Também temos um outro assunto que não é de menor importância, que é a questão dos benefícios dos servidores. Alguns benefícios, né? A gente vai destacar 2 aqui que a gente considera assim também algo difícil de compreender, como é que você coloca benefício e você coloca uma restrição, fazendo que esse benefício não seja tão benefício assim, né? Alimentação, por exemplo. A questão dos benefícios que além dos salários que vêm sofrendo essas enormes perdas, né, os benefícios dos servidores seguem na mesma proporção. Então, veja bem, não existe nenhuma regulamentação de reajuste, né? Hoje, o servidor ele recebe R$ 27,00 de ticket refeição ou alimentação, só que o último reajuste foi em 2021. E assim, fica a cargo do gestor ali, vamos dar, não vamos dar. Então, não tem uma regulamentação. Esse é o primeiro problema. O segundo é que esses R$ 27,00, eles não é bruto, você não recebe isso integralmente. Sobre esses R$ 27,00, incide uma tabela de desconto, que pode chegar até 70% desse valor aí. Tá? Então, a gente considera isso um absurdo, né? E você vê, a Câmara, você chegou a citar isso agora há pouco, a Câmara ela tem uma autonomia para gerir os seus próprios servidores. E lá eles fizeram o seguinte, fizeram um projeto onde eles aumentaram o ticket dos servidores da Câmara, que era 27, foi para R$ 40,00. E eles extinguiram essa tabela de progressão de desconto. Então, eles recebem integralmente R$ 40,00 por ticket de refeição por dia. A gente acha que essa medida foi uma medida muito boa para os funcionários lá da Câmara. Só que ela devia ter sido estendida também para todos os servidores. Isso não aconteceu, né? Então, há essa disparidade e esse prejuízo para o servidor. Isso é um ponto. O outro é a questão do benefício do servidor, do subsídio do plano médico. Então, ele foi criado em 2013, na gestão do Carlinhos, uma reivindicação dos servidores, né? Você teve a extinção do FAME, né? E aí foi oferecido isso daí. Só que desde 2013 até os dias atuais, ele não sofreu um reajuste. Então, nós estamos aí todo esse período com um montante de R$ 150,00 para subsídio, que também incide uma tabela de desconto que não é esse valor integral, dependendo da faixa salarial aí, né? E a gente sabe que o convênio médico, para quem tem o servidor que consegue ter, né, ele tem um reajuste anual, né, definido lá pela Agência Nacional de Saúde. E aí eu pergunto, Wilson, quais são os seus compromissos, né, para essa importante demanda do servidor, que é tanto o reajuste do ticket, né, alimentação, refeição, como dos subsídios aí do convênio médico. Como é que você pensa isso? Vamos lembrar por que foi criado lá atrás o auxílio alimentação e outros auxílios, né? Antes o servidor tinha um salário que o permitia ter uma alimentação adequada e tal, ter um acesso a planos de saúde privados, se quisesse, e tudo mais.
Só que foram comprimindo o salário dos servidores de tal forma que chegou num momento que não tinha como tirar, o servidor não tinha como tirar do seu salário, do salário convencional, o recurso para se alimentar no trabalho, por exemplo. E aí lançaram, então vamos lançar o ticket de alimentação, porque ele foge do recolhimento de impostos da folha corrida, né? Então é uma forma da gente... Agora, quando você reduz proporcionalmente o auxílio alimentação, no caso, R$27, onde é que você se alimenta hoje com R$27, né, no município? Um município que tem, por conta de uma série de expansões aí, do setor imobiliário, etc., é um município que tem se tornado caro, um município que tem um custo de vida que está aumentando cada vez mais. Proporcionalmente, inclusive, aos aumentos que a gente tem. A gente faz o cálculo do reajuste para o funcionalismo municipal com base no INPC ou no IPCA, que são nacionais, e, no entanto, se a gente for considerar o aumento do custo de vida em São José dos Campos, ele está acima da média nacional. Então, já tem uma defasagem por aí. Então, sim, agora a Câmara fez isso lá com os R$40 para os servidores da Câmara. Eu pergunto, qual vereador que propôs que isso fosse feito também para os servidores do Executivo? Aprovaram lá, mas ninguém ofereceu essa como proposta para alterar o salário, o ticket de alimentação do servidor executivo. Então é preciso, sim, tem que olhar com esse respeito para o servidor executivo, assim como olha com respeito para o servidor da Câmara. Então, sim, é possível. E isso é uma coisa que tem que ser feita imediata. É uma correção que tem que ser feita imediata. E é um absurdo essa tabela, porque ela incorre em algumas características que são uns absurdos mesmo, né? Então, por exemplo, alguma ausência por saúde, por consulta, qualquer coisa assim, desconta o valor da alimentação. Como se aquele desconto, daquela saída para a saúde, não fizesse parte, inclusive, da vida funcional. Muitas vezes é ocasionada por pressão funcional, né? Então, não, estabelece um ticket de alimentação e esquece a tabela, isso é um absurdo, né? E um ticket de alimentação decente, tá? Onde, vamos lá, a responsabilidade, onde tirar esse valor para alterar esse ticket, aí sim a gente vai ter que acomodar em alguma outra seção, né? Mas eu não acredito que seja um valor tão exorbitante, no caso do ticket de alimentação, que não permita dizer, não, isso vai ser mudado imediatamente, tá? Então, há sim um compromisso com essa alteração do ticket, para dar motivação, inclusive, para dar um mínimo, né, de razoabilidade para o servidor que precisa se alimentar, especialmente quando está no trabalho. Tem um minuto ainda, só a questão dos subsídios, subsídio médico, você podia completar? Sim, é a mesma situação, né? Então, a gente está falando da mesma coisa, né? É você definir, a origem da criação deles foi a mesma lá atrás. E também, de certa forma, não abate sobre impostos, etc., que abate o resto da folha. É uma forma do Estado pagar sem recolher, né? Então, essa é a forma que a gente tem hoje, mas minimamente ela tem que atender a necessidade do servidor, tá? Ou ela existe para atender a necessidade de fato, ou não existe. Para quê? Eu vou criar, né? Daqui a pouco o ticket de alimentação está R$10, e aí? Para que eu vou, né? Não, ele tem que estar lá, é uma coisa que tem que servir ao propósito que foi criado. O propósito a gente precisa dar uma atenção à saúde, permitir que o servidor tenha uma atenção à saúde, equivalente ao status do servidor público. Então, sim, é possível corrigir isso e acabar com essa tabela, que eu acho que é a maior aberração. É essa tabela que foi criada para evitar, né? Há excessos. Há excessos. Então, então a gente vai com o servidor, a gente discute esses excessos e vê como resolver esse excesso. Mas não criando uma tabela para todo mundo, e aqueles que, inclusive, não incorrem nos excessos pagam pelos outros, né? Então a gente precisa corrigir isso, sim. Candidato, sempre esteve no radar, né, do servidor público e continua ainda esse debate com os servidores públicos e justamente também com a população de São José dos Campos, que é em relação à terceirização e concursos públicos, tá? O sindicato sempre defendeu a realização de concursos públicos para todas as funções do quadro de serviço público de nossa cidade, ciente de que essa é a melhor forma de prestação de serviço com qualidade
para a população e a garantia de direitos dos trabalhadores públicos. O processo de terceirização tem provocado um sucateamento do atendimento, além da superexploração da mão de obra, né, da mão de trabalho mesmo. É incontável o número de escândalos envolvendo essas organizações que são gerenciadas, né, nos postos de saúde, creches, hospitais, entre outros, causando enormes prejuízos aos cofres públicos. Por exemplo, na educação infantil, as professoras elas chegam a ganhar um salário mínimo muito inferior ao piso do magistério. A rotatividade é imensa desses trabalhadores, diminuindo o vínculo com a comunidade. Além dessas questões levantadas, candidato, insere-se nesse contexto também a redução de servidores concursados, que contribuem para a descapitalização do IPSM. Então, a pergunta que faço ao candidato é quais são os seus compromissos em relação ao processo de terceirizações e da realização de concursos públicos. Bom, em primeiro lugar, a partir de 1º de janeiro não se amplia as terceirizações até segunda ordem. Por que até segunda ordem? Porque a gente pretende revisar todos os processos de terceirização. Hoje, eles estão com uma fiscalização absolutamente precária pela Prefeitura. Muitos deles, inclusive, vocês citaram, incorrem em problemas administrativos e jurídicos. A gente esteve à beira de contratar, por exemplo, até organizações criminosas para fazer essa gestão. Então, isso é um absurdo. E isso acontece justamente porque o poder público está tão esvaziado que ele mal tem condições hoje de fazer um bom contrato, de estabelecer uma boa licitação, de fazer um bom contrato e de acompanhar, fiscalizar adequadamente esse contrato. Esse é um primeiro aspecto. Então, uma revisão de todos os processos. Não estou dizendo aqui que nós vamos romper contrato. Pelo contrário, nós vamos acatar todos os contratos existentes. Só que nós vamos rever esses contratos. Por quê? Porque muitos deles talvez estejam abusivos. E se abusivos, eles são passíveis de uma representação, por exemplo, da Prefeitura e até um rompimento de contrato. Por uma fiscalização incompetente que não acompanha esses contratos para e passo. A terceira coisa é o seguinte: muitos desses contratos não têm metas que dizem respeito à satisfação da população com o serviço público. Ou seja, a avaliação dessas terceirizadas, elas têm que ter um componente que é a satisfação do usuário final. Na saúde, a UBS tal está sendo administrada por tal. Nós temos que criar mecanismos com que a população avalie e essa avaliação entre na composição de custeio dessas entidades. Tá? E estabelecer um aparato de fiscalização que acompanhe isso de fato. Hoje a gente tem, por exemplo, inclusive em outras áreas, a gente tem terceirização em praticamente tudo. Né? Na área de limpeza urbana, tivemos problemas seríssimos aí, inclusive com um rompimento de contrato que deveria ter acontecido muito mais cedo, passou um ano arrastando por uma falta de gestão da Prefeitura, uma falta de acompanhamento para e passo, e mais. Por quê? Porque se essa falta de acompanhamento e a baixa transparência e uma outra questão que está associada à governança, a indicação de cargos políticos na gestão desses contratos, fez com que muitos desses contratos tivessem como gestores no Poder Público Municipal comissionados que passaram a obrigar as empresas contratantes terceirizadas a colocarem lá seus penduricalhos, o amigo de fulano, a amiga de Beltrano e assim por diante, precarizando o serviço e mais ainda precarizando a fiscalização. Como é que alguém que está ali para gerir um contrato faz a fiscalização quando ele já colocou os seus penduricalhos, etc. Então isso é um absurdo. E isso é questão de governança. Então a gente precisa resolver essa questão. Então, resolvendo essa questão, a gente ir revisando os contratos, a gente incentiva e valoriza aqueles contratos que estão sendo bem acompanhados, estão sendo bem entregues e com satisfação da população, e existem. Tá? Então, tem alguns casos em que isso está acontecendo razoavelmente bem, então a gente precisa valorizar esses também, mas rever todos e analisar, e aqueles que eventualmente caberem uma representação, por exemplo, para um rompimento de contrato, uma recontratação, a gente fará, mas pensando nisso, na questão da expansão do quadro funcional, do servidor efetivo. Tá? Ou seja, sim, a gente precisa de concurso público. A gente tem, na educação, por exemplo, está faltando servidores.
E tem várias outras áreas que demandam novas contratações, novos concursos públicos para cumprimento. Ao mesmo tempo, como o nosso orçamento é limitado também, a gente não pode sair contratando, fazendo concurso, vou prometer abrir não sei quantas vagas, sem uma análise melhor do quadro atual dos servidores. Mas tem áreas que a gente pode avançar com inteligência artificial, avançar com sistemas que permitam, por exemplo, que você aumente, reduza o número de servidores, porque são trabalhos muitas vezes braçais, e contemple uma otimização do serviço público. E aí a gente consegue reorientar e saber onde a gente precisa de concurso público e como é que a gente vai fazer e onde a gente pode, inclusive, reduzir. Né? Eu vejo, às vezes, funcionários em locais sobrando, terceirizados, às vezes, sobrando para fazer atendimento e não tem um atendimento adequado e, no entanto, isso está ineficiente como um todo. Né? Então, aumentar a eficiência de um modo geral vai permitir que a gente abra concurso público, sim, para cobrir vagas que, de fato, são necessárias. Muito bem. O tempo passou rápido, né? Nós estamos chegando ao final da entrevista. Abordamos temas importantes que se preocupa o servidor e a nossa proposta é essa, né? Levar o compromisso do candidato, né? E ele tem que saber o que ele pensa, né? Cada candidato, sobre esses temas importantes que afetam a vida aí dos 15 mil servidores, né? E juntando com os demais, aí 30 mil pessoas envolvidas, fora as famílias, né? Então, agora, a parte final, a gente vai deixar aí 3 minutos para você, né, Wilson, fazer as suas considerações finais. E tá aí o tema de sua escolha, espaço é para você. Bom, eu vou olhar para lá, então, que eu falo diretamente com os servidores. Olha, eu vou repetir o que eu falei logo no início. Nós temos um problema de governança e essa cidade precisa de um choque de gestão imediato. E como governança, eu entendo, inclusive, essas questões de valorização do servidor público, em detrimento, por exemplo, dos comissionados, tá? Que não passaram por concurso público e muitas vezes são indicados politicamente e muitas vezes também sem competência ou capacidade para estar à frente de um cargo do serviço público municipal. Isso cria, inclusive, distorções do tipo uma supervalorização de comissionados em detrimento dos servidores públicos. Isso não pode acontecer. Tá? Então, essa questão de governança tem que ser resolvida. É uma coisa que se resolve de imediato, sem necessidade de um tempo, uma discussão com a Câmara e tal. Então, tem coisas que a gente pode resolver e passa por uma visão de valorização do servidor público. Esse é um primeiro aspecto. Segundo, a gente precisa criar um ambiente motivacional para que o servidor público opere, trabalhe e renda o seu melhor, né? Porque está motivado, porque tem salários atrativos, porque tem um plano de carreira atrativo. Então, isso também vai fazer com que a gente melhore o serviço público de modo geral. Então, como isso vai refletir na educação pública, como isso vai refletir na saúde, na satisfação e na percepção do cidadão para com essas questões. E um terceiro aspecto que eu acho que é importantíssimo, nesta valorização, trazer o servidor público para a mesa de negociações sempre que ele estiver como objeto dessas discussões e da tomada de decisão. Ou seja, vamos fazer a pactuação do IPSM, da questão da Previdência, que envolve servidores da ativa, que envolve novos concursados e que envolve os aposentados. Todos esses três têm que estar à mesa para a gente conseguir repactuar o IPSM, resolver definitivamente a questão e aí a gente pode, inclusive, abrir a novos concursos e etc., porque quem virá sabe que estará sob uma guarda, sobre uma orientação de previdência, de salário, de plano de carreira adequado àquela função, inclusive atraindo pessoas de mais qualificação, etc., que hoje a gente está perdendo. Então, hoje eu tenho recebido notícias de que, por exemplo, no magistério público municipal, tem muita gente indo embora. Né? A gente está perdendo boas cabeças, perdendo bons professores, por falta de uma valorização desses profissionais. Então, o compromisso é de valorização do servidor público, de trazer o servidor público à mesa sempre que houver uma discussão que envolva os servidores públicos, direto ou indiretamente, e protagonismo, especialmente, por exemplo, em relação ao IPSM.
Então, esse é o compromisso que eu posso assumir. A responsabilidade e, trazendo o servidor à mesa, a gente também tem que atribuir aos servidores a responsabilidade da resolução dos problemas. Tá? Então, esse é o compromisso que a gente quer firmar aqui com vocês e desde já contar com o apoio de vocês para que a gente consiga realizar isso a partir de 1º de janeiro. É isso. Candidato Wilson Cabral, tá? Eu quero, em meu nome, de toda a diretoria, de todo trabalhador e trabalhadora do Serviço Público Municipal de São José dos Campos, agradecer a sua presença aqui na casa do servidor, da servidora, muito nos honras. Fica sempre o convite quando necessário, tá? A casa vai estar aberta para recebê-lo, tá bom, candidato? E um forte abraço. Obrigado, vocês estão com uma sala bonita aqui, uns equipamentos interessantes e terei prazer em voltar a qualquer momento para a gente conversar sobre assuntos aí ligados aos servidores. Encerramos a nossa 3ª entrevista com os candidatos a prefeitos de São José dos Campos. Convidamos vocês para a próxima entrevista. Muito obrigado, um abraço, até mais.